Olá, tudo bem? Decidi fazer uma gravação rápida aqui sobre algo que eu estava pesquisando, lendo. É um hobby meu, leitura, e estava lendo algumas coisas, fazendo as minhas pesquisas, e me deparei com uma estatística que é uma estatística terrível, estatística infelizmente fatídica no nosso país, que diz respeito ao abuso sexual infantil. Nós que somos analistas, psicanalistas, os psicólogos também, que trabalham com atendimento infantil, sabem muito bem das reverberações que ocorrem na psique da criança vítima do abuso infantil, sexual infantil. E o que diz essa estatística? Está anotado aqui? Essa estatística diz que 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. 3 crianças no Brasil a cada hora sofrem abuso sexual infantil. Índice, isso a cada hora. Então o índice de notificações de 2018, lá de 2018, é o maior já registrado desde 2011. Quando agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar, os atendimentos de crianças vítimas de abuso sexual. E olha só, o Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. 32 mil casos foram computados. Gente, a sociedade está doente. A sociedade está enferma. Nós vivemos num manicômio. É uma sociedade que está completamente bestializada. Por isso é tão necessário hoje a gente ter cuidado conosco mesmo primeiro. Cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso bem-estar, para que a gente não adoeça por causa da doença dos outros. Mas continuando, então foram 32 mil casos. Isso foi o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde. O índice equivale a mais de 3 casos por hora, quase 2 vezes o que foi registrado em 2011, quando os agentes tinham que computar, Então de lá para cá, infelizmente, terrivelmente, isso é triste. De lá para cá os números crescem ano a ano e somam um total de 177.300 notificações em todo o país. Então um adulto que vê uma criança e sente desejo sexual por essa criança, alguma coisa nessa pessoa, nesse adulto, não está bem, não está certo. Não é normal uma pessoa olhar para uma criança e sentir desejo, querer se gratificar-se sexualmente com uma criança. Mas acontece, a cada ano crescem os números. E nós vimos agora, recentemente, essa polêmica toda que envolveu essa pré-adolescente com essa gravidez do tio, essa interrupção da gravidez, mas tudo acontece muito antes. E é assim, crianças de 7, de 8, de 9 anos, vítimas infelizmente de vizinhos, de parentes, de amigos, e que depois, só anos depois, é que vai se descobrir que essa criança estava sendo vítima de abuso sexual. Então, como analistas, uma das perguntas que mais nos pode ocorrer, naturalmente a pergunta é como é que fica o emocional de uma criança que foi vítima de um abuso sexual. Bem, é óbvio que a experiência não foi das melhores, com certeza não. Não foi uma experiência para essa criança que a sexualidade ainda está em formação, que está sendo construída essa sexualidade, e de repente vem de uma maneira abrupta o estupro, o abuso sexual, e é traumático, sem dúvida alguma é traumático, vai alterar, vai mudar algo dentro da criança. Se dentro da análise nós vemos as resistências, nós vemos as dificuldades de cuidar, de tratar do adulto enquanto vítima de abuso sexual, as crianças também
elas não são, a situação delas não são minimizadas. Existe também uma alteração na criança, uma mudança brusca na criança. Então eu queria só pensar um pouquinho com você a respeito disso. Medo, submissão e identificação com o agressor. Imagine você numa situação de pânico, de pavor, de terror, os elementos que você vive naquele instante e ele pode alterar o teu comportamento. Na infância, principalmente, a criança experimenta o pavor, o temor, o medo, tem que se submeter, e existe aquilo que a gente chama de identificação com o agressor. Como assim? Sim, existe a identificação com o agressor. Pense que em um momento que você é confrontado com um perigo exterior, algo que você está vendo e que vem com a intenção de te prejudicar. É um perigo exterior, é de fora para dentro. Aí, nesse momento, você vai se identificar com o objeto da sua agressão. Porque você vai se transformando-se, vai se moldando, você vai adotando as características do seu agressor. Assim como o agressor, ele realizou, ele mexeu com você, a identificação do seu comportamento com o agressor, eles serão similares. Para você ver que as coisas elas são bem sutis, elas são quase imperceptíveis. E você vai tendo as mesmas atitudes que foram tomadas em relação a você no estupro, no abuso, no medo, na submissão e no pavor. Então, muitos dos comportamentos que se tem hoje é consequência daquilo que aconteceu com você antes. Só que isso você vai ver que está enraizado no inconsciente. Vamos pensar, a criança, o adulto também, quer pelo menos ter um pouquinho de sanidade na cabeça, na mente, quer manter isso. Ela vai querer afastar da sua mente as lembranças da dor, da agonia, do medo, desse momento fatídico e trágico na vida dela mesma, dessa criança. Então o ego, ela vai expulsar isso para o inconsciente, vai jogar lá para o inconsciente, para tentar fazer com que a mente não se lembre do evento traumático. Só que, veja bem, quando o ego joga isso para o inconsciente, não vai apenas essa lembrança, vai o medo, vai a submissão, vai a identificação com o agressor, todo o bojo, todo o conjunto que estava presente na hora do abuso, também vai para o inconsciente. Não é só a tentativa de apagar, de não fazer lembrar do trauma, mas vai o medo, a submissão, a identificação com o agressor, vai também um sentimento de culpa, de remorso, de vergonha, e isso vai introjetado lá no inconsciente. Por isso, de agora em diante, daquele momento que entrou, está introjetado, isso faz parte da psique, isso faz parte da vida daquela criança, que se tornará um adulto. Então, essa criança, por assim dizer, vai se tornar uma outra pessoa, com uma outra personalidade, porque ela agora, a personalidade dela, o comportamento dela vai estar sendo gerida por isso que está no seu inconsciente. Aí, em algum momento, o que vai acontecer? A pessoa vai dizer, não, mas a lembrança do abuso está aqui ainda na minha mente. Eu ainda lembro, eu tenho essas lembranças. Geralmente, quando se trata sobre esse assunto, quando se diz que ainda se lembra, que está aqui, que não foi nada para o inconsciente, está tudo aqui no consciente, geralmente as pessoas dizem isso tratando esse evento com uma certa banalidade, não com aquela gravidade que teve, vai relatar de uma maneira destituída de afeto, que também isso não interfere tanto na vida.
Porém, inconscientemente, o agressor está lá, vive lá dentro. As reverberações dos atos praticados contra a vítima continuam ali, estão sendo atuantes na vida da criança, que está se tornando adulto e que vai carregar isso para sempre. Às vezes o adulto não desconhece isso, não sabe disso, não tem conhecimento. Então, por isso que tantas vezes os sintomas que a vítima, o paciente, não sabe nem de onde vem, por que ele é assim, por que sofre desse jeito. E os sintomas, né, falam, o inconsciente está falando, né? Então os sintomas como tristeza, como depressão, automutilação, problemas na aprendizagem, isolamento, medo dos adultos. Todo adulto vem com a intenção de prejudicar, todo adulto se aproxima com a intenção de abusar, né? Eu sou um ser abusável, então pela identificação com o agressor, eu vou ser completamente agressivo também, eu vou querer ser submisso, eu vou querer que as pessoas se submetam, enfim, tem todo um processo presente dentro de uma análise de crianças e de adultos que foram abusados sexualmente. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso e cuidado com seus filhos, cuidado. Eu tenho minha filha, a minha família está crescendo, uma geração nova está chegando e são crianças lindas, maravilhosas. E todo abuso, todo aquilo que se faz contra a criança, de uma certa maneira já mexe comigo. Então eu gravei esse vídeo rapidinho, apenas para que seja bom para você, tá bom? Então receba meu abraço. Tchau.